Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. Glória a Deus. Ele esqueceu de falar que amanhã tem culto às 14h30. E todos estão convidados. Quem puder vir, é lógico, né? E que de quinta-feira nós estamos fazendo oração. Quem tem vindo, tem sido uma bênção, né? Então toda quinta-feira nós temos feito aqui na igreja oração, nós temos orado. Quem chegar aqui, de repente as luzes estão apagadas, a porta só meia aberta, né? A Ismene está tocando violão aqui na frente, pode estranhar, mas é um lugar, é um dia só para oração mesmo. Nós estamos orando aí das 8h30 até as 9h30, né? Passa um pouco do horário, mas quem estiver disposto a entrar nesse mover de oração é bênção, amém? O Réveillon vai ser lá no Banespinha e quem está organizando é a Fernandinha, né, Fernandinha? Então quem quiser ir no Réveillon, procura a Fernandinha, amém? Abram comigo em Lucas capítulo 16, versículo 19. Tem um bebê. Vai abrindo, nós vamos apresentar um nenê. Pode trazer aqui. Como que ele chama? Miguel. Gente, só nasceu xará meu de uns tempos pra cá, só tem xará meu aqui, ó, não é possível, hein? Miguel tá dormindo. Chora não, filho. Aí, já tá brabo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, debaixo da autoridade desta mãe, nós consagramos essa criança a Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que todos os dias da vida dela, Senhor, o Senhor esteja com ela, dando graça, derramando unção, e que ela possa crescer, Te conhecer e Te amar de todo o coração, Senhor. Nós consagramos o Miguel a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Parabéns. É só Miguel que nasce, hein? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós necessitamos que o teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus, e ministre em nossas vidas, no nome de Jesus. Cobre este lugar, Jesus, com o teu sangue. Cerque este lugar com a tua graça e com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia não coloca este texto como uma parábola. Ele não é discriminado como uma parábola, mas como um fato. Jesus conta isso como um fato que aconteceu. Ele não fala, vou contar uma parábola, né? Provavelmente, Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se fez homem e tal, mas antes disso ele já existia, ele é o alfa e o ômega, e provavelmente ele presenciou lá no céu essa história, e contou aqui na terra, né? É bom a gente lembrar que quem conta isso é Jesus, e quem fala, e quem conta essa história é Jesus, não sou eu, não é invenção minha, não é invenção da igreja evangélica, não é uma doutrina inventada pela igreja cristã ou evangélica, mas é Jesus. Jesus que conta essa história. Eu vou começar de trás para frente, né? Fica mais fácil para mim. Jesus, ele fala assim, olha, manda alguém lá na minha casa falar para os meus irmãos, manda Lázaro lá, manda ressuscitar alguém dos mortos, manda Lázaro lá e falar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. E Jesus fala assim, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. Ele fala, não, se alguém dos mortos voltar, eles vão acreditar, eles vão crer. E aí Deus fala assim na história, se eles não creem em Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, mesmo que alguém volte dos mortos para falar para eles. Então, queridos, o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, que morto não volta. Se morto voltasse, ele diria assim, vou enviar. Vou mandar alguém lá falar para eles, para os teus irmãos, vou mandar psicografar uma carta, vou mandar um recado, vou mandar alguém lá falar que o morto, vou mandar o morto voltar lá e falar que eles têm que tomar uma atitude, porque senão eles vão vir para este lugar. Então fica bem claro aqui que morto não volta. Que o morto, como diz em Eclesiastes 9:5, não tem participação de nada que acontece aqui na terra. A pessoa que morre, ela vai ou para o paraíso ou para o inferno, e ela não tem participação nenhuma do que acontece aqui. É Jesus que está falando, não sou eu, né? Eu nunca vi alguém, tenho aí já 58 anos, eu nunca vi alguém dar testemunho que largou as drogas, que mudou de vida, porque falou com um morto, e de repente o morto falou com ele lá, não sei na onde, e ele então teve uma experiência tremenda e a vida dele mudou. Eu não conheço ninguém que tenha tido uma grande transformação de vida ou mudou porque falou com alguém que morreu. Mas eu conheço milhares e milhares de pessoas que através de Moisés e os profetas tiveram as suas vidas transformadas. É isso que Jesus falou. Amém? Muitos não vão dar crédito a esta palavra. Muitos não vão ouvir esta palavra, mas muitos vão ouvir. E dentre estes muitos, você faz parte. Amém? Que ouvem Moisés e os profetas da Bíblia deram crédito. Amém? Na palavra de Deus. Mas fica aqui muito claro que o morto nunca vai voltar para dar recado, o morto nunca vai voltar para dar uma notícia, o morto nunca vai voltar para falar nada. Né? E Jesus diz assim, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. Né? Se alguém precisa de
conhecer a Deus e tomar uma atitude, precisa conhecer a Bíblia Sagrada, né? Segunda coisa, há um grande abismo entre um lado e outro. Ele fala assim: pai Abraão, né, manda que Lázaro venha até mim e molhe pelo menos a minha boca, né? Porque eu estou aqui num lugar de tormento. E pai Abraão é uma figura de Deus, era um termo que os judeus usavam para se referir a Deus. Ele diz assim: olha, tem um abismo entre nós e vós. Tem um abismo, e quem está do lado de cá não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Então a segunda coisa, não existe repescagem. Não tem aquele negócio que depois que morreu, você dá uma purificada, dá lá. Não existe purgatório na Bíblia, a palavra purgatório não existe. Não tem aquele negócio de que morreu, e aí sofre um pouquinho e depois pula para o outro lado. Foi, está indo. Não tem esse negócio de... Não tem aquele negócio de... E também Deus não é brasileiro, naquele negócio assim, tadinho. Pula para cá. Você já sofreu muito, pula para cá. Quando Jesus conta isso, ele está querendo dizer de uma maneira muito clara que existe uma separação e que quem morrer e for para um lado, depois que morreu, não pula para outro. Então a sua chance, querido, é aqui nesta vida. Amém? A sua oportunidade é nesta terra. Deus é um Deus misericordioso. Enquanto uma pessoa está viva, Ele vai dar oportunidade para essa pessoa se arrepender. Enquanto essa pessoa está viva, Ele vai dar oportunidade para essa pessoa tomar uma atitude. Toda pessoa que clama o sangue de Jesus, toda pessoa que clama por Jesus, de alguma forma, Jesus se revela a ela. Teve pessoas que eu fui ministrar e fui orar por ela no leito de morte. A gente acabou de orar por ela aceitar Jesus, morreu. Porque estava só esperando alguém lá e orar por ela e ministrar sobre a vida dela. Porque Deus é misericordioso. Mas todas as chances que uma pessoa tem são nessa vida. Todas as chances que uma pessoa tem são dadas nessa vida. Morreu, acabou. Olha para o teu irmão e diga para ele só: morreu, acabou. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Repete comigo: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então nós temos uma única vida. Eu estava falando de manhã que a reencarnação, ela faz com que a pessoa ela fique protelando uma atitude. Se você, por exemplo, estuda, está fazendo uma faculdade, aí vai fazer as provas, mas você sabe que se você reprovar naquela vez, eles vão te dar uma outra prova. Se você reprovar naquela prova, eles vão te dar outra prova. Se você reprovar naquela prova, vão te dar outra prova. E se você reprovar de novo, vai dar outra prova. Você não vai estudar, você não vai se esforçar. Você fala assim, uma hora eles vão ir passar. E no psicológico das pessoas, elas acabam pensando assim: eu não sou legal nesta vida, mas na próxima eu melhoro. Eu não sou legal nesta vida, mas na próxima, eu nasci assim mesmo, é meu karma. Eu nasci para ser desse jeito, mas na próxima eu nasço diferente. E aí a pessoa vai protelando uma atitude. Queridos, não existe duas vidas, é uma só. Se você não tomar conta da sua vida agora, não tem próxima não. Porque essa questão faz com que a pessoa ela fique se enganando, achando que numa outra ela toma uma atitude. Você tem uma só e tem que tomar uma atitude de ser melhor, tomar uma atitude com Deus, é nesta vida. Amém? Por quê? Terceiro, existe inferno. A pessoa que mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Ele fala, e o rico morreu e no inferno, estando em tormento. Hoje, falar do inferno não atrai pessoas, né? Então nós temos hoje muita gente que evita alguns textos da Bíblia. Hoje tem muita igreja que evita alguns textos da Bíblia porque vai desagradar as pessoas, né? Vai milindrar, então é melhor não falar, né? Mas Bíblia é Bíblia, palavra é palavra, e toda palavra, toda é a palavra de Deus, é ungida, amém? E o inferno existe. A gente querendo ou não, gostando ou não, o inferno existe.
Jesus falou. E quem mais citou o inferno foi Jesus Cristo. E pessoas vão para lá. Se você observar, o pai Abraão chama o cara que está no inferno de filho. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, até filho vai para o inferno. Não é? Ele fala, pai Abraão, ele fala, filho. E está no inferno, então até filho. Eu fiquei, ai meu pai, até filho acaba indo lá para o inferno, né? Não é? E eu tenho meditado muito nisso uns dias para cá. E a existência do inferno é uma questão de justiça. Se não existisse o inferno, seria uma injustiça. Porque a proporção do amor de Deus é na mesma proporção da justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. É na mesma proporção. Se não existisse o inferno, a gente assiste televisão, aí de repente você vê um estuprador que estuprou 3, 4, 5, 10 mulheres, 20. Aí simplesmente vai para o céu. Aquele Abdel Nassif lá, né? Estuprou 30 anos, estuprando quanto é mulher, abusando, né? É rico, tadinho, né? Ficou doentinho. E aí a justiça liberou ele para ficar em casa, né? Aquele João de Deus, lá aquele médium que durante matou, estuprou, pintou e bordou. Você acha que um sujeito desse, se não se arrepende, como que faz? O inferno está esperando. A gente vê políticos, um político que rouba, ele é assassino de milhões de pessoas, porque ele roubou o dinheiro da saúde que poderia ter salvado a vida de muitas pessoas. Ele rouba a recapeamento de uma estrada que poderia ter salvado muitas pessoas. Muita gente morre por causa de estrada ruim. E a estrada é ruim porque aquele político roubou o dinheiro, a verba que poderia recapear uma estrada. Quantas pessoas morrem por causa de falta de segurança, bala perdida? Porque o dinheiro que era para ser investido na segurança, o político roubou. Aí você fala assim, tadinho do político. Não merece o inferno? Vai para lá sim. Como vai? Quando eu ouço, aliás, eu não ouço, eu mudo de canal, ou se é na internet eu mudo, que não dá para aguentar. Por exemplo, um cara que pega uma menina, uma criança, abusa e mata. É demais, né? E aí a gente fala, olha, Deus perdoa. Deus perdoa quem se arrepende. E tem que se arrepender. E muitos não se arrependem. E Deus perdoa quem se arrepende e restitui. Esse negócio de eu me arrependo, mas não restituo. Aí o cara roubou, é político. Eu me arrependo, agora eu vou virar evangélico e vai para a igreja. O que Zaqueu disse quando ele se arrependeu diante de Jesus? Vou devolver 4 vezes mais para todo mundo que eu causei dano. Não existe arrependimento sem restituição. A pessoa que se arrepende, ela restitui, ela conserta o que ela fez. Amém? Se não tiver conserto, não tem conserto. Mas na questão financeira até ela vai lá e restitui. Mas tem que ter arrependimento. Amém? Mas se a pessoa morrer sem arrependimento, ela vai para o inferno. A Bíblia fala que um adúltero, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala em Apocalipse 22, um adúltero vai para o inferno. Um sodomita, um idólatra. Então o inferno existe, queridos. Quem vai para lá? Não cabe a gente julgar. Eu julgo a minha vida, eu tomo conta da minha vida, né? Agora olha para o teu irmão e diga assim, cuida da sua vida. A gente muitas vezes fica tão preocupado com a vida dos outros, quem vai, quem não vai, e não olha a nossa, né? O importante não é se fulano, se beltrano foi ou não foi, vai ou não vai. O importante é você não ir, amém? O importante é a sua vida estar encaminhada para o paraíso, para Deus, amém? Porque, queridos, o inferno existe. E quem falou isso foi Jesus. E nós temos que entender isso.
quando o rico morre e o Lázaro morre, e um vai para o paraíso e outro vai para o inferno, a questão aqui não é que um é pobre, outro é rico. Muitas vezes as pessoas, elas acham que essa história está dizendo que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Eu conheço o pobre que é muito mais orgulhoso e avarento do que um rico. E eu conheço o rico que é muito mais generoso do que um pobre. A Bíblia diz que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, era rico. E ele foi lá, pediu o corpo de Jesus, comprou um túmulo e enterrou Jesus. E colocou Jesus no túmulo. Nicodemos era um discípulo de Jesus, era uma pessoa rica. Então o problema não é a questão de ser rico ou pobre. O que Jesus está contando aqui não é uma questão de ser rico ou pobre. O que Jesus está contando aqui é a história de um homem que era rico e que tinha dinheiro e vivia de uma forma arregalada. E na porta da casa dele tinha um homem que passava fome. Na porta da casa dele tinha um homem que passava necessidade, com feridas que até os cães lambiam. Que um homem que tinha fome e tinha constantemente o desejo de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Vocês lembram daquela história do bom samaritano? Que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. Aí um samaritano veio e ele viu pela primeira vez, ele viu um homem ali caído, ele pegou e ele investiu do bolso dele, ele catou aquele homem, botou no cavalo, levou numa hospedaria e ele falou, olha, cuida dele, a hora que eu voltar, está aqui um dinheiro, se você gastar mais do que isso, a hora que eu voltar, eu te indenizo, eu completo. Uma vez, ele viu um homem caído, e ele foi até ele e acudiu. Mas aquele rico, ele passou a vida tropeçando naquele pobre chamado Lázaro, e não fez nada. Aquele rico, ele passou a vida com aquele pobre na porta da casa dele, e simplesmente ficou preocupado com a vida dele. Ele devia passar assim, né? Pular, né? Dá licença aí, né? Pular. Ele nem para chegar para o empregado dele todos os dias, falou, faz um prato e leva para o sujeito que está com fome. Nem para chegar e falar, pega essa roupa velha que eu tenho, leva lá e dá para ele, porque a roupa dele ou um cobertor está frio, dá para ele. Não, a história conta que constantemente aquele pobre ficou na porta daquele homem e ele não fez nada. Então o problema, querido, não é questão de ser rico ou pobre. O problema é o que esse rico fez, sendo rico, olhando para uma pessoa pobre e ela não fez nada. A Bíblia fala em Isaías 58, abra comigo em Isaías 58, 5. Eu gostaria de ler com vocês. Olha aqui, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te esconda do teu semelhante? Olha a promessa para quem faz isso. Então romperás a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. Foi o que Jesus disse quando ele
ele fala em Mateus 25, 31 em diante, que os anjos do Senhor vão recolher as pessoas e o Senhor vai colocar à esquerda os bodes, à direita as ovelhas, e dirá para os que estão à direita: vinde, bendito meu Pai, para o gozo eterno, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e você foi me visitar, estava doente e você foi me visitar. E fala para os outros: apartai-vos de mim, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, não me vestiste, e eu estava preso, não foi me visitar. Aí eles perguntaram: Senhor, quando é que nós te fizemos isso? Ele fala: vocês não fizeram para mim, quando vocês fazem para uma pessoa, foi para mim que vocês fizeram. É o mesmo texto, é o mesmo sentido. Porque, queridos, entenda o que eu vou dizer. A Bíblia diz assim: o ladrão da cruz está lá, do lado de Jesus. Não existe ladrão bom e bom. A gente fala assim, o bom ladrão e o mau ladrão, né? Não existe bom ladrão e mau ladrão. Os dois eram maus. E pena de morte não era para ladrão de galinha. Então os dois eram maus. Um ficou praguejando, foi para o inferno. Mas um disse assim: olha, Senhor, eu mereço isso aqui. O Senhor não merece. Eu mereço. Eu estou aqui porque eu mereço. Ele reconheceu o pecado dele. Ele reconheceu que ele era um pecador. Primeiro ponto para uma pessoa ser salva. Segundo, ele diz assim: lembra-te de mim no teu reino. Olha, a gente muitas vezes crê em Jesus. As pessoas creem em Jesus quando ele operava milagres. Ele estava andando sobre as águas. Ele curou um cego, um paralítico. É fácil. Crer em Jesus numa hora de fragilidade, em que ele está numa cruz, só pelo poder da graça de Deus. Concorda comigo? E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele se arrependeu e creu. Então a salvação é quando você se arrepende e crê. Efésios 2, 10 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para que de antemão andássemos sobre ela. Você entende isso? Preste atenção no que eu vou dizer. A salvação é pela fé em Jesus. Mas é impossível uma pessoa ter Jesus no coração e não ter um coração bom. É impossível uma pessoa que tem Jesus no coração e passar de largo na vida do próximo. É impossível uma pessoa que realmente tem Jesus no coração e não se importar com a vida das pessoas. A salvação é pela fé. Mas a prova de que Jesus entrou na nossa vida, de que nós cremos em Jesus, é que o nosso coração mudou. E nós nos preocupamos com a vida das pessoas. E nós nos preocupamos em salvá-las. E nós nos preocupamos em resgatá-las. E nós nos preocupamos em tirá-las de uma situação difícil. E nós nos preocupamos. É muito difícil dormir no mundo que nós estamos vivendo e você ser plenamente feliz em deitar, botar a cabeça no seu travesseiro quente. Eu não sei. A gente deita, bota a cabeça no travesseiro quente, depois de comer uma jantinha quente. Quantas pessoas não tiveram esse mesmo privilégio? Quantas pessoas não têm o mesmo privilégio que você de ter uma cama quente, uma janta quente? Quantas pessoas não têm o privilégio de ter um teto como você tem? Por isso, preste atenção no que eu vou dizer. A salvação é pela fé. Mas são as obras que provam se nós realmente temos Jesus no coração. A salvação é pela fé. Mas as nossas ações mostram se Deus habita na nossa vida ou não. As nossas ações mostram se Deus realmente está no nosso coração ou não.
Um dia eu falei sobre o tempo. E eu perguntei assim: quanto tempo você gasta pensando no passado? Quanto tempo você gasta pensando no presente? Quanto tempo você passa pensando no futuro? E os estudos mostram que nós gastamos muito mais tempo pensando no passado do que no presente e no futuro. E a pergunta é o seguinte: como que você quer ter um grande futuro se só pensa no passado? Como que você vai ter um grande futuro se a sua vida está voltada para o passado? Eu te faço uma outra pergunta hoje. Quanto tempo você gasta da sua vida, do seu dia, preocupado só com você? Com o seu bem-estar? Quanto tempo da sua vida você gasta preocupado como ajudar alguém? Ou como fazer para que alguém se dê bem na vida? Ou como fazer para que alguém alcance a Jesus? Ou como fazer para tirar uma família de uma situação difícil? Quanto tempo nós gastamos na nossa vida preocupados só com nós mesmos, com a nossa vida, com nossos problemas? E já foi provado por psicanalistas e psiquiatras que a melhor maneira de se curar depressão, de se curar problema psiquiátrico, problema de depressão, é você deixar de se preocupar com a sua própria vida e começar a se preocupar em ajudar o próximo. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta da sua vida preocupado em fazer algo por alguém? E quanto tempo você gasta da sua vida preocupado só com você, com o seu bem-estar? Muitas vezes nós nos preocupamos só com a gente, com o nosso bem-estar, em como se dá bem na vida, enquanto tanta gente está indo para o inferno. Alguém cruzou o meu caminho e eu conhecia Jesus. Jesus não apareceu para mim lá no meu quarto sozinho, falou: ô Jefferson, vim aqui te encontrar porque eu te escolhi e você vai me servir. Eu conheci Jesus através da vida de alguém. Eu conheci Jesus porque alguém gastou tempo. A minha mãe falava assim: você tem que ir na igreja. Eu falei: mas é coisa para velho. Você tem que ir na igreja, mas é coisa para... Quando eu aposentar eu vou, eu já estou quase aposentando. Eu vou. Ela falava assim: não, você tem que ir na igreja. Ela falava assim: eu te vejo lá no altar. Ih, coitada. Eu te vejo no altar. Né? E aí eu fui numa experiência de oração. E pessoas falaram de Jesus para mim. Pessoas que gastaram tempo e oração para poder falar de Jesus para mim. Aí o meu melhor amigo, eu levei ele, e o meu melhor amigo se converteu e me puxou. E foi uma coisa engraçada porque eu puxei ele, ele me puxou. Eu puxei ele, ele me puxou e nós dois servimos ao Senhor. Mas foi através de uma pessoa. Se você está aqui, foi através de alguém. Se a sua vida mudou, foi através de alguém que parou e falou de Jesus para você. Gastou tempo. Alguns que estão aqui saíram da depressão, saíram da destruição, mas estão aqui porque Jesus entrou na sua vida e fez diferença na sua vida. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o que prova que Jesus habita no nosso coração é a diferença que nós fazemos neste mundo. O que mostra que Jesus habita na nossa vida é que nós fazemos diferença nesse mundo, na vida das pessoas. Eu vou te fazer a última pergunta agora. Se você morrer agora, você vai para o céu ou vai para o inferno? Se você... Ah, pastor, está amarrado em nome... Não estou profetizando a sua vida, está quebrado em nome de Jesus, ninguém vai morrer. Está lavado pelo sangue de Jesus, não é profecia. Tem uma poesia de um inglês, que eu esqueço o nome dele, que fala assim: por quem dobra os sinos? Porque quando morria as pessoas tocavam o sino, né? E na poesia diz assim: não pergunte por quem dobra os sinos, eles dobram por ti. Todos nós, eu falei isso acho que a semana passada, né? Todos nós vamos. O problema não é ir,
É para onde ir. Fala para o teu irmão, olha para ele e fala, o problema não é ir, é para onde ir. Se você morrer agora, para onde você vai? Vamos ficar em pé, queridos. Eu gostaria que você botasse a mão no coração. A minha mãe, ontem, sexta-feira, a gente estava sentado, ela lembrou da irmã Antônia. A irmã Antônia foi uma senhora que nós conhecemos, que depois era de São Paulo e mudou para Franca. E essa senhora, ela estava lá limpando a casa, e a vizinha dela chegou e disse assim, Dona Antônia, meu pai morreu. E ela levou um susto e ficou olhando para aquela jovem, Dona Antônia, meu pai morreu. E aí ela se lembrou que todos os dias ela passava, eu acho que ele chamava seu Ernesto, lembrei agora, e falava assim, estímulo melhora, seu Ernesto. Todo dia aquele homem doente, na porta de casa, lá em São Paulo, e ele falava assim, estímulo melhora. Ela falava para ele, estímulo melhora, seu Ernesto. Estímulo melhora, seu Ernesto. E ela lembrou que ela nunca tinha falado de Jesus para aquele homem. Ela lembrou que ela nunca tinha parado um tempo para sentar com aquele homem e conversar com aquele homem. Ela falou que ela saiu correndo do jeito que ela estava, de chinelo, ela estava, acho que, lavando roupa. E ela entrou e estava assim, todo mundo na sala e o morto lá na cama ainda. Não tinha acabado de morrer, estava na cama. E aí o Espírito Santo falou assim para ela, prega para ele. Prega para ele. Ela falou, mas eu vou passar vergonha aqui, ué, o morto está morto, começar a falar com o morto aqui, eles vão rir de mim. O Espírito Santo falou, prega para ele. E ela falou assim, que ela sentou do lado da cama e começou a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Ele pegou, falou assim, abriu o olho e falou assim, calma, dona Antônia, fala devagar que eu não estou entendendo. E virou para ele e falou assim, a senhora me tirou de um pesadelo. Não era pesadelo. Só me tirou de um pesadelo. Aí ela pegou, falou que orou com ele, ele aceitou Jesus. Foi na igreja com ela, ele viveu 7 dias. Depois de 7 dias, ele chegou para a família e falou, hoje eu vou partir para o Senhor. E partiu para o Senhor. Mas ela tirou aquele homem do inferno. Deus foi misericordioso com ela. Um dia Deus levou a Janete na UTI para orar por um homem. E na UTI, ela falou assim, o senhor quer que eu ore para o Senhor? Ele fez assim com a cabeça. O senhor quer aceitar Jesus? O senhor quer que eu ore para o senhor aceitar Jesus e entregar a sua vida a Jesus? E fazia assim com a cabeça. Aí o Espírito Santo falou para a gente, ora e repreende. Ela botou a mão na cabeça dele, orou, repreendeu o diabo. Falou, diabo, destampa esses ouvidos agora. Aí o Espírito Santo falou, faz as perguntas de novo. O senhor quer que eu ore para o Senhor? O senhor quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem muita gente, queridos, que não é que está... Aí ela orou, né? Tem muita gente que não é que ela não quer. Está debaixo de um espírito de engano. E precisa que você ore por ela e tire ela daquela situação. Amém? Eu fui orar por um homem aqui em Brodowski. Fazia muitos anos que ele não mexia na cama. Aí nós oramos por ele e falei com ele. E eu fiz a oração para ele repetir, mesmo que ele não repetia nada. Eu acabei de fazer a oração, saiu uma lágrima do olho dele. E ele mexeu o pé. Fazia muito tempo que não mexia nada. Eu saí e recebi a notícia que ele tinha morrido. Ele estava esperando alguém ir lá orar com ele. Ele estava esperando alguém ministrar na vida dele. Tem muita gente cruzando o nosso caminho. Nós não podemos passar de largo na vida de ninguém. Nós não podemos abrir a porta da nossa casa e pular as pessoas que estão no chão e falar, está atrapalhando. Nós podemos fazer a diferença na vida de muita gente.
Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pode ministrar, querido. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Eu gostaria que você começasse a orar agora. E cada pessoa que o Senhor trazer à sua mente, cada pessoa que você lembrar agora, ora por ela. Pessoa que está perdida, pessoa que está de repente numa situação difícil, ore por ela. Oh Deus, oh Jesus, oh Espírito Santo, Espírito Santo, trabalhe nas nossas vidas, Senhor. Trabalhe em nossos corações, Pai. Oh Espírito Santo, opera em nossas vidas, Senhor. Opera, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Usa-nos para resgatar pessoas, ó Pai. Deus querido, visita nossas vidas, Senhor. A gente vai falando e começa a lembrar, né, de situações. A vontade é ficar contando essas situações, né? Um dia o Marquinhos Menezes chegou para mim e falou assim: pastor, vamos visitar o Zezinho da Rosalina? Eu falei, vamos. O rapaz estava com AIDS. Enquanto ele estava saudável, ele tinha um monte de amigo gay. Mas quando ele caiu de AIDS na casa dele, os amigos gays sumiram todos. Aí fui lá, eu e o Marquinhos Menezes, eu orei com ele, ele aceitou Jesus. Nós oramos por ele. Eu nunca vi casa tão suja, em situação tão precária. Eu nunca vi um ser humano naquela situação. Aí no outro dia o Marquinhos chegou para mim e falou assim: mas nós vamos deixar aquele homem daquele jeito? Eu falei, não, vamos voltar lá e vamos lavar a casa dele. Vamos lavar ele, vamos lavar a casa, vamos limpar tudo. Pegamos os baldes. E aí o Saulo foi junto. Pegamos os baldes, pegamos tudo. Quando nós chegamos lá, queridos, essa experiência me marcou demais. Por isso que eu conto. Eu encontrei ele caído no meio da casa, no chão gelado. Ele tentou levantar. Ele tinha uma crosta de fezes e vômito sobre o corpo dele. Aí, aquele homem estava gelado. Ele tinha aceitado Jesus no dia anterior, mas ele estava gelado. Não sei se ele passou a madrugada, só sei que ele estava no meio do quarto, aquele chão gelado. Nós chamamos uma ambulância e o homem da ambulância falou assim: como que eu vou pegar isso aí? Eu não vou botar a mão nisso. Aí nós pegamos ele e colocamos numa maca. Aí a gente colocou ele numa maca, levamos para o hospitalzinho. O médico falou assim para nós: não tem condição de eu examinar ele. Como que eu vou examinar ele desse jeito? Porque ele era puro vômito seco e fezes seca, o corpo dele. Aí eu e o Saulo, nessa hora, colocamos ele debaixo do chuveiro quente e começamos a lavar ele. A gente foi jogando água e foi lavando, foi jogando água e foi lavando. E no meio daquele banho, ele olhou para mim, suspirou e morreu. E aí nós ajuntamos ele assim, embrulhamos ele num lençol, corremos e colocamos ele na cama. E o médico veio, tentou fazer ele voltar e não voltou. Mas você sabe o que me consola? Assim, foi uma experiência para mim muito forte, eu tenho certeza que para o Saulo também. Ele não morreu sozinho. Mesmo que ele foi gay e teve uma vida lá, sei lá que jeito, Jesus o amava e nos mandou na véspera da morte dele. E não deixou ele morrer sozinho, gelado, num chão gelado. Olha como que nosso Deus é especial. Ele morreu quente, debaixo de uma água quente, nos braços de pessoas. E eu e o Saulo estavam segurando ele. Ele morreu amparado. Jesus não deixou ele morrer sozinho. Jesus não deixou ele morrer perdido. Jesus não deixou ele morrer sujo. Ele morreu limpo, lavado por dentro pelo sangue de Jesus e por fora. Jesus deu para ele a dignidade que ele não tinha. E a vida dele foi transformada. Esse é o Deus que você serve. Sabe, a gente poderia ter ido um dia depois da morte, mas Deus mandou a gente antes. Um rapaz ligou para mim um dia aí,
falou assim: pastor, o senhor não vem aqui fazer uma oração para mim? Eu quero ir para uma casa de recuperação. O senhor não me manda para uma casa de recuperação? Irmãos, a gente manda gente direto para a casa de recuperação. A gente bota carro, a gente gasta dinheiro, a gente paga a casa de recuperação. A gente chega lá, 99% volta no dia seguinte. Teve um agora que bateu o recorde. 2 horas depois que o Alexandre largou lá, ele já estava de volta. Mas a gente continuou levando. Foi, se um vingar, já valeu. Se um der certo, já valeu. Vale a pena, dinheiro, Deus dá de novo. Aí ele me ligou e falou: pastor, eu falei: amanhã eu vou aí e vou acertar com você a casa de recuperação. Aí eu fui fazer uma visita. E naquela visita eu falei: eu acho que eu vou lá agora, eu tenho que ir lá agora. Eu não lembro quem estava comigo. E eu cheguei lá e encontrei 3 horas da tarde, um rapaz deitado numa cama, queridos. Uma situação muito difícil também. Ele falou: pastor, o senhor me manda para a casa de recuperação? Eu falei: mando. Aí eu orei com ele, ele era desviado da igreja. Ele veio, orei com ele. Aí eu orei, falei: amanhã nós vamos acertar uma casa de recuperação para você. Orei com ele e tal, ele acertou a vida dele com Deus. No dia seguinte eu recebi a notícia que naquela noite ele tinha partido, mas partiu para o Senhor. Se eu tivesse deixado para ir no dia seguinte, não teria encontrado ele vivo. Mas Deus se importa com a vida dele. Assim como Deus se importou com a sua vida, se importa com a vida de muita gente que está perdida. Por isso eu quero que você abrace a pessoa que está do seu lado e ore com ela e fala: Jesus, usa-me, me usa para salvar vidas, me usa para fazer a diferença. Um conselho seu pode fazer a diferença na vida de muita gente.